Olha, nós estamos falando aqui da pauta do Congresso Nacional, né, de bandeiras políticas. Agora, tem pauta também que influencia a economia, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos misturar esses dias aqui de abertura do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. O Daniel Hittner chega aqui dessa vez em Brasília. Queremos Daniel Hittner presencialmente em São Paulo. Vou fazer já o meu protesto aqui. O Daniel, gente, vai contar para a gente, na pauta do Supremo Tribunal Federal, o que tem lá de bomba fiscal, ou seja, bomba para gasto público, que tem impacto também econômico. Daniel, boa noite, bem-vindo. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Em breve estou de volta em São Paulo. Hoje, Thaís, eu estava lá na abertura do ano judiciário. Sabe uma coisa ali que não estava muito na frente ali das câmeras? Clima de muito tapinha nas costas entre um ministro e outro. Lula ficou ali um bom tempo na sala VIP conversando com Edson Fachin antes da sessão, mas isso a gente vai contar mais tarde lá na frente no WW, a gente debate melhor. Muita gente estava de olho ali nas falas de Fachin sobre código de ética, código de conduta. Mas um tema que também estava preocupando muita gente do governo ali presente, Jorge Messias, gente do Palácio do Planalto que estava ali, Gleisi Hoffmann, Fazenda se preocupa muito com isso, é com 4 julgamentos que já começam agora em fevereiro e que tem um risco de acrescentar 234 bilhões de reais ao erário. Em 4 julgamentos que serão decididos agora em fevereiro. Já nesta semana, Thaís, o Supremo decide, depois de 5 anos, o Fundo Rural, que é uma contribuição social dos produtores rurais pessoa física à União. Isso tem um impacto potencial de 17 bilhões de reais. Também no dia 4, agora esta semana, o Supremo decide se valores de crédito decorrentes da cobrança de ICMS, mas com incentivo fiscal, se eles entram na base de cálculo de PIS/COFINS. Impacto mais 16 bilhões. Dia 25, outro tema de natureza tributária, se o ISS integra a base de cálculo do PIS/COFINS, mais 35 bilhões. E agora, no dia 6, sexta-feira, plenário virtual, esse vai no coração da reforma da Previdência, Thaís, de 2019. O Supremo vai decidir numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade movida pelos sindicatos, se vigilantes privados, seja com armas de fogo, seja sem armas de fogo, se eles têm direito à aposentadoria especial. Impacto estimado pela AGU, 165 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro sob qualquer perspectiva. A AGU, quando elabora a lei de diretrizes orçamentárias, coloca ali, classifica se um risco é provável, se um risco é possível ou se o risco é remoto. Esses estão na coluna do meio, risco possível, todos esses casos. Mas é muito dinheiro e capaz de virar no avesso as contas fiscais. Só para a gente lembrar, Thaís, te devolvendo, que o governo tem tido vitórias muito importantes no Supremo quando lida com temas de natureza fiscal e tributária. Vamos lembrar aqui de desoneração da folha de pagamento e vamos lembrar da altíssima polêmica do IOF no ano passado. Mas também não tem sido uma vitória por goleada. O que eu quero dizer? Que o Supremo também já teve decisões, inclusive no ano passado, que foram contra os desejos do governo. Por exemplo, a extensão do salário maternidade para todo mundo. Antigamente, salário maternidade tinha que ter 10 meses de contribuição. Agora não precisa de nenhum. Ou seja, se uma mulher fica grávida e começar a contribuir como MEI, ela já segura o salário maternidade. Aí tem infelizmente, acaba aparecendo um abismo entre a necessidade de muitas pessoas no Brasil e a capacidade do Estado em prover, né, o Daniel? Infelizmente, o Estado brasileiro não consegue. A carga tributária no Brasil é uma carga tributária de país rico, mas nós não somos um país rico. E tem uma outra questão, Daniel, que eu quero te ouvir rapidamente, que foi tema do discurso de Edson Fachin hoje na reabertura do STF, que é a questão da insegurança jurídica, da insegurança regulatória, da falta de previsibilidade, que a depender de como o Supremo Tribunal Federal
atua nos casos em que ele precisa tomar decisões, acabam gerando uma erosão, inclusive estou usando palavras do Edson Fachin aqui, na confiança pública. Qual o nível de confiança que o governo tem de haver alguma razoabilidade nas decisões do STF para evitar mais insegurança jurídica no país? Thaís, eu conversava ainda hoje a propósito desses julgamentos que estão por vir com o pessoal da Advocacia Geral da União. A AGU está relativamente otimista com esses casos e tem trabalhado, tem buscado mostrar aos ministros do Supremo a importância desses casos para que não haja um problema fiscal muito mais grave do que a gente está vivendo hoje. Então, a AGU está atuando. Agora, é importante a gente mencionar que o Supremo tomou decisões ali recentes que mudam a natureza de entendimentos tributários que estavam já consolidados. Então, isso gera insegurança jurídica naturalmente. E agora mesmo a gente está falando aqui de casos que podem ser decididos. O Fundo Rural já havia sido julgado, só que foi julgado em plenário virtual. Aí agora houve um recurso para ser plenário físico. Então, pode ter uma mudança de entendimento. Essa questão dos vigilantes, que eu acabei de comentar, Thaís, tem um parecer contra da PGR. A PGR se manifestou contra. Se manifestou contra na época de Augusto Aras. Já estamos falando de 4 anos atrás e a matéria ainda não foi decidida. Então é preciso que não só se decida e que haja continuidade nas decisões, mas que essas decisões sejam mais céleres, inclusive para afastar o risco de alguma reversão mais adiante.